Eu quero conversar contigo sobre um aspecto fundamental que eu acabei percebendo para que a gente consiga ter uma boa saúde mental e que a gente consiga escrever a nossa história de uma maneira melhor. E esse aspecto é não generalizar os acontecimentos que acontecem conosco. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Eduardo e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre reflexões de vida, o que eu estudo, o que eu vejo e o que eu penso. Então, se tu deseja conteúdos envolvendo tudo isso que eu acabei de falar, fica por aqui. Eu quero conversar contigo sobre um aspecto que eu percebi recentemente que faz toda a diferença se nós desejamos construir uma vida significativa. E esse aspecto é a generalização. Eu vou colocar o microfone aqui só para a gente conversar melhor, mas já te adiantando, eu percebi, a partir de algumas experiências próprias minhas, que a generalização é um fator que impede da gente construir uma vida mais significativa, uma vida com mais saúde. Por quê? A generalização, vou te dar um exemplo, a generalização em algum acontecimento, tive algum problema, se eu generalizo aquela situação, eu vejo todos os outros acontecimentos como um problema, como uma dificuldade. Ou seja, eu pego uma situação em específico e acabo generalizando para todos os outros aspectos da minha vida. E essa generalização, esse ato de generalizar, pode ser muito prejudicial para a nossa vida. Do mesmo modo, se acontecer uma coisa positiva na minha vida, eu posso generalizar e colocar como positiva todas as outras coisas da minha vida, todos os outros acontecimentos. Mas às vezes tem situações negativas que nós não podemos olhar por um lado positivo. Daqui a pouco a gente tem um hábito que não faz bem para a gente mesmo. Não tem como tu olhar de um modo positivo para aquilo ali, tu tem que buscar uma mudança. Então, a generalização é um aspecto muito importante, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu vou ver tudo por um lado positivo? Depende do quê? Eu vou ver as coisas por um lado negativo? Depende do quê? Depende de cada caso. Eu não posso generalizar. Eu vejo a vida, eu vejo que é necessário para que a gente viva uma vida mais significativa, que a gente viva a vida de um jeito mais positivo. Eu tenho essa visão. Só que eu também tenho que ter ciência do que faz mal para a minha vida. O que faz mal para mim e o que eu não posso considerar como positivo. Daqui a pouco eu tenho um hábito que é um vício, que é um prejuízo para minha saúde, eu não posso olhar aquilo ali como positivo. Então, depende muito do caso. A generalização, eu percebo, é um aspecto que é bem importante a gente pensar. Será que a gente está generalizando algumas situações para a nossa vida? Eu estou vendo muitos problemas na minha vida. Será que não é pela generalização que eu estou tendo essa visão? Será que não aconteceu alguma coisa na minha vida e eu acabei generalizando para outros âmbitos? Quando a gente generaliza pelo lado negativo, te dando um exemplo, a gente esquece de ver as partes positivas da vida. Quando a gente generaliza os acontecimentos negativos, nós esquecemos dos pontos positivos. Aconteceu um problema, ok? É um problema, é algo negativo, sim. Mas e o restante da tua vida? Os teus relacionamentos, os teus objetivos, o teu ganho de conhecimento, os teus aprendizados, o teu caminho. Daqui a pouco está tudo bem com todas essas partes. Só que a generalização faz a gente ficar preso num estado de negatividade. Percebe? Percebe a importância disso? Generalizar
Generalizar é limitar a tua visão para outras possibilidades. Quando tu generaliza um fator, uma informação, um acontecimento, um sentimento, tu limita a possibilidade de viver novas possibilidades. Quando eu generalizo uma informação e eu assimilo aquilo como verdade, eu impeço de escutar outras verdades, de entender outras verdades. Quando eu generalizo uma situação negativa, eu vejo todas as outras situações da minha vida de um modo negativo, de uma perspectiva negativa. Quando eu generalizo, eu limito a minha possibilidade, eu limito as possibilidades da minha vida. Então, eu quero que tu faça um exercício. Eu quero que tu sente com calma e coloque no papel o que está acontecendo de negativo comigo e o que está acontecendo de positivo comigo. Coloca tudo. Assim tu vai ter noção do que é realmente negativo e do que é realmente positivo. Mas seja sincero contigo, coloque exatamente aquilo que é negativo. Daqui a pouco aconteceu um problema no trabalho. Daqui a pouco tu está com uma situação negativa no trabalho e tu coloca a situação negativa no teu relacionamento pessoal com teu cônjuge. Então, tu tem que ser bem sincero contigo. O problema é em relação ao relacionamento e em relação ao trabalho. Em relação ao trabalho, então o relacionamento não tem problema. Tem uma generalização aí, então tu tem que perceber. Tu tem que observar. Então faz isso, separa em 2 colunas e coloca tudo que tem positivo, tudo que tem negativo. Assim tu realmente vai ter possibilidade de olhar para o que está negativo e de realmente mudar aquilo que está negativo. E se tu coloca algo que é ruim no lado positivo, tu também tem a possibilidade de olhar para aquele elemento, para aquele aspecto da tua vida e mudar. É um jogo de observação para entender o que está te fazendo bem e o que está te fazendo mal. E o que está te fazendo mal que tu considera que está te fazendo bem. E o que te faz bem que tu está considerando que te faz mal. E o que realmente te faz mal, que tu considera que te faz mal. É uma separação assim. Tu tem que fazer esse exercício para tu entender realmente qual que é o problema de verdade. Qual que é o problema de verdade? Qual que é a situação real? Quais são as possibilidades de resolução? Bom, eu tenho um aspecto ruim na minha vida, mas, o restante tá uma maravilha. Então, esse elemento, ele não pode ofuscar, ele não pode tirar toda a alegria que tu tem em relação aos outros aspectos da tua vida. Só que, claro, é difícil nós vermos dessa maneira, não é fácil, porque nós tendemos a generalizar as coisas. Nós tendemos a generalizar a nossa vida e as informações que nós escutamos. Quando nós escutamos uma informação, uma notícia na rede social, quando a gente vê um vídeo na rede social, quando a gente vê uma opinião de uma pessoa na rede social, a gente generaliza as opiniões. Nós generalizamos. Só que quando a gente generaliza uma opinião, uma visão, um acontecimento, a gente impede a construção de uma visão própria. E se nós não conseguimos construir uma visão própria, nós não conseguimos ser o protagonista de nossas vidas. Porque para ser o protagonista da nossa história, nós precisamos ter uma visão própria, ter um discernimento de tudo que a gente escuta, de realmente entender qual que é o panorama geral, o que vai fazer sentido para mim, o que não vai fazer. Eu escutei alguma coisa, mas será que realmente eu concordo com aquilo ali? Será que faz sentido para mim? Será que não? A gente tem que ter esse jogo. Se a gente não tiver esse jogo, se a gente não tiver esse manejo do que a gente escuta, do que a gente vai concordar, do que a gente não vai concordar, a gente não vai viver de verdade. Nós vamos viver apenas focados numa única questão. Porque nós iremos generalizar. Iremos generalizar.
Claro que generalizar em alguns casos até pode ser positivo. Em alguns casos. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Então, tem algumas exceções, sim, mas no geral, o generalismo para os acontecimentos da tua vida podem te impedir de ver uma visão completa dos acontecimentos. Então, tu precisa olhar para isso. E não é possível generalizar os acontecimentos da tua vida. Tu tem que perceber cada aspecto unicamente para entender se aquilo realmente é positivo, negativo, te faz bem, não te faz bem, tu gosta, tu não gosta, tu concorda, tu não concorda. Tu tem que ter esse discernimento, pois se tu não tiver, tu vai viver no automático. E quando a gente vive no automático, nós não temos noção do que nós estamos fazendo. E quando vivemos no automático, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Quando nós não temos noção de qual caminho seguir, qualquer caminho serve. E talvez a gente possa descobrir no futuro que aquele caminho não era o certo, só que para voltar todo aquele caminho vai ser muito mais difícil. Então, analise cada situação, não acredite em tudo que tu escuta, não generalize uma visão, uma notícia, escute, assimile, pense, procure, seja curioso também em procurar mais informações, entender se aquilo é realmente aquilo ali, se realmente é uma verdade ou se é apenas algo isolado. Então tu precisa ter essa visão e não ter esse ato de generalizar alguns acontecimentos, pois se tu generalizar vai ser difícil construir uma boa saúde mental, pois quando a gente generaliza a gente impede às vezes novos caminhos, novas mudanças. Então pensa nisso. Esse vídeo aqui foi um vídeo mais curto em si, mas é mais um vídeo para tu perceber como que tu está lidando, agindo com algumas situações da tua vida, mas faça aquele exercício que eu te falei, faça aquela atividade, pegue um papel, pegue uma caneta, separe aqui em dois lados, coloque o que está acontecendo de negativo, o que está acontecendo de positivo. E embaixo, tu coloca ali duas perguntas. O que está acontecendo de negativo? O que eu considero negativo, mas que é positivo? E aqui, o que eu considero positivo, mas é negativo? Faz isso, pois com essa atividade, tu vai ter uma boa noção de como que está a tua vida, do que tu está generalizando, tu vai ter um bom panorama de tudo o que está acontecendo à sua volta. Mas fica com esse pensamento, com essa ideia de que tu não pode apenas concordar com tudo o que tu vê, tu não pode limitar as possibilidades de ganhar um conhecimento, de atingir alguma coisa diferente. Tu não pode limitar as possibilidades da tua vida. Se tu generalizar, tu vai limitar. Então, pensa nisso. Reflete sobre isso. E se tu quer mais conteúdos como esse, fica por aqui. E coloca nos comentários também o que tu pensa sobre essa questão de generalizar, de acreditar em uma pequena coisa e assumir aquilo como verdade para o restante da vida. Eu quero escutar a tua opinião. Quero escutar a tua opinião porque eu estou vendo muitos casos nas redes sociais de generalizações, de não ter um bom filtro e não ver novas possibilidades. Então eu estou vendo muito isso e eu quero saber a tua opinião. Quero saber o que tu vê sobre essa situação. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Fechou? A gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais.